Prefeitura de Palmeirante, no Tocantins, para o cargo de assistente jurídico. Observe as seguintes proposições e, em seguida, assinale a assertiva correta. Algum professor é bom em cálculo. Todos os estudantes são ruins em cálculo. Se tratando do ponto de vista lógico e tendo por base essas duas proposições, assinale a assertiva que podemos considerar como verdadeira. Galera, vejam só. Quando uma proposição é formada pelos termos todo, algum, nenhum, nós estamos diante de uma proposição categórica. Como é que nós resolvemos exercícios dessa natureza? Através da utilização de diagramas lógicos. Cada uma das proposições categóricas possui uma representação através desses diagramas. Então, olhando para o nosso exercício, como é que nós podemos representar essas duas proposições? Quando o exercício diz algum professor é bom em cálculo, significa dizer que quando nós olhamos para o conjunto formado por professores, existe pelo menos um deles que faz parte do conjunto das pessoas que são boas em cálculo. Tranquilo, pessoal, com isso daqui? Beleza. Quando nós olhamos para a proposição, todos os estudantes são ruins em cálculo, isso significa que quando nós olhamos para o conjunto formado por estudantes, ele não possui elementos em comum com o conjunto das pessoas que são boas em cálculo. Então, esse diagrama representa as duas proposições que o exercício nos trouxe. Esta é a única representação possível? Não. Por quê? Porque a primeira proposição relaciona o conjunto dos professores com o conjunto das pessoas que são boas em cálculo. A segunda proposição relaciona o conjunto dos estudantes com o conjunto das pessoas que são boas em cálculo. Mas nenhuma delas fala da relação entre o conjunto dos estudantes e o conjunto dos professores. Ou seja, possa ser que esses dois conjuntos possuam ou não elementos em comum. Então, existem essas duas formas de se representar a situação que o exercício nos trouxe. A partir delas, nós devemos encontrar a alternativa que é válida para as duas situações. Observe, a letra A diz: algum professor é estudante. Quando nós olhamos para essa situação, é verdade, existe professor que também é estudante. Mas quando nós olhamos para essa situação, o conjunto dos professores e dos estudantes são disjuntos. Eles não possuem elementos em comum. Então, a letra A está errada. Vamos para a letra B. Nenhum professor é estudante. Quando nós olhamos para essa situação, de fato, nenhum professor é estudante. Mas quando nós vamos para a segunda situação, nós percebemos que existe professor que também é estudante. Então, essa afirmação não é válida para os dois diagramas. Então, ela é falsa. Vamos para a letra D. Algum estudante é professor. Olhem para essa situação. Existe elemento que pertence ao conjunto dos estudantes
e que também pertence ao conjunto dos professores. Então, para essa situação, a letra D está correta. Mas quando nós olhamos para essa segunda representação, não existe estudante que é professor. Por isso, a letra D também está errada. Ela não é válida para as duas situações. Agora vejam a letra C. Algum professor não é estudante. Bom, quando nós olhamos para essa situação, de fato, existem professores que não são estudantes. E quando nós olhamos para essa situação, também existem professores que não fazem parte do conjunto dos estudantes. Então, a informação que a letra C nos trouxe é válida para as duas situações representativas das proposições que o exercício nos trouxe. Por isso, ela é a resposta desse exercício. É assim, pessoal, que nós resolvemos questões envolvendo proposições categóricas.